Para a gente debater um pouco sobre esse indiciamento do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Vou retomar aqui rapidamente esse assunto para vocês. A Polícia Federal indicou Geraldo Alckmin, o ex-tesoureiro do PSDB Marcos Monteiro e também o advogado Sebastião Eduardo Alves de Castro, que é ex-assessor do ex-governador Geraldo Alckmin, pelos crimes de Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a própria Polícia Federal, eles receberam propina da Odebrecht para favorecer a empreiteira em contratos do Rodoanel e da linha 4 do metrô de São Paulo. As investigações fazem parte aí da Operação Lava Jato. E eu acho que é super válido, Josias, Thaís e Constantino, a gente explicar para a nossa audiência que o indiciamento é a parte final de todo o relatório sobre as conclusões das investigações policiais, né? E os próximos passos agora é o encaminhamento de todo esse relatório ao Ministério Público Eleitoral de São Paulo, que aí sim vai decidir quais são os próximos passos. Quer começar, Josias? Posso começar. É bom você realçar, Paulo, nós estamos falando aqui de um indiciamento, portanto, agora o Ministério Público vai se debruçar sobre esse indiciamento. Disso pode resultar uma denúncia formal e então a Justiça decidirá se essa denúncia se converterá ou não em ação penal ou num processo na Justiça Eleitoral. O que é mais surpreendente aqui, muito previsível o que está acontecendo com o governador Alckmin, que ainda durante a campanha as investigações avançavam em relação a ele e os indícios são muito eloquentes. Inclusive, um familiar da esposa do governador era quem fazia as tratativas, manuseava o dinheiro que transitou ali por baixo da mesa. Então, há fatos muito eloquentes que, na ocasião, não foram bem explicados e agora espera-se que, uma vez indiciado, o governador Alckmin possa dar as suas explicações e convencer as autoridades de que, de fato, não tem nada a ver com nada, como ele insinuava durante a campanha. O que chama a atenção em relação ao PSDB é que o partido parece se comportar como o médico e monstro, só que no caso do PSDB, além do Dr. Jekyll e do incontido Mr. Hyde, parece que há uma terceira personalidade dentro dos tucanos, que é uma espécie de Mr. Chongas. Qualquer coisa que aconteça, o partido não faz chongas, eles ignoram tudo. Então, o Aécio Neves já se enrolou e entrou em cena esse Mr. Chongas do PSDB. O partido não fez nada, está lá o Aécio Neves até hoje. E o Aécio, há um fato incontroverso, é que não há dúvidas quanto à inidoneidade do Aécio Neves. Há gravações, há, enfim, evidências muito fartas em relação a ele. E ele continua lá. Ainda outro dia foi denunciado o ex-governador, hoje senador, José Serra, e o partido não fez chongas. Agora entra na alça de mira, de forma mais concreta, o ex-governador Alckmin. Quer dizer, a elite, a nata do PSDB está enrolada e o partido não faz nada. Então o partido se assemelha, nesse aspecto, ao PT. Reage da mesma forma que o PT. Só falta os tucanos saírem pelas ruas gritando heróis do povo brasileiro para o Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin. Isso leva a um problema, que é a forma como o partido vai se posicionar para 2022. Um partido que chega a 2022 com este monturo na sua porta, com esse lixo não removido na sua porta, fica com poucas condições de sustentar um discurso ético, de moralidade, numa campanha como será a de 2022. Então, é um problema para o governador João Dória resolver. Se não for resolvido, ele entra com a perna quebrada na campanha presidencial. E complementando aqui exatamente a fala do Josias de Souza, acabou de sair uma nota aqui do Bruno Araújo, ele que é ex-deputado federal, foi aquele voto decisivo no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, hoje ele é atual presidente nacional do PSDB, e ele diz o seguinte, na mesma linha que o Josias acaba de dizer: governador 4 vezes de São Paulo, quase 5 décadas de vida pública, médico, Geraldo Alckmin sempre levou uma vida modesta e de dedicação ao serviço público. É uma referência de correção e retidão na vida pública, tem toda a confiança do PSDB. Constantino.
Pois é complicado isso, né, Paulo? Porque, infelizmente, o clima do Brasil hoje, até ajudado pela Lava Jato e pelo bolsonarismo, é um clima quase de intransigência total com tudo aquilo que era podre na política do passado, o que é ótimo, porque a gente precisa mudar isso, mas você tem um risco de descambar para um negócio meio jacobino, começar a degolar todo mundo. Eu vejo diferença entre, por exemplo, a máquina de assalto ao Estado brasileiro que a quadrilha petista montou, desviando bilhões para os próprios petistas e uma cadeia toda da felicidade, e o Caixa 2, a princípio, que na delação da Odebrecht consta de 2 milhões em 2010 e 8,3 milhões em 2014 para a campanha do Alckmin, né? A Caixa 2, como o Lula se defendeu no Mensalão, que não era isso, era uma saída de confessar um crime menor e uma prática comum para se livrar de algo muito pior que estava por trás, a compra do parlamento e um projeto totalitário. O Caixa 2, assim como a rachadinha em gabinete, infelizmente é sim uma prática, ou era uma prática comum. Então isso aí é preciso saber separar. Eu confesso que o Alckmin me pega de surpresa, sim. Não deveria, né? Político, cacique do PSDB, governador tantos anos, mas exatamente pela nota que você leu. Eu conheço, inclusive, gente que é próxima e falava que ele saiu, quando ficou sem cargo no setor público, estava com dificuldade financeira, né? Um grande empresário, que já até faleceu, tinha que ajudá-lo. Deu dinheiro para ele poder sobreviver ali e viver e tudo mais. Então, é uma coisa que me causa assim, algum espanto, não muito, porque, de novo, eu tenho o pé atrás, sou cético com tudo que é político, ainda mais dessa turma da social-democracia que governou o país há tanto tempo, né? E com essas obras todas faraônicas, o que remete ao cerne da questão. Nós temos que ter a punição para acabar com a impunidade e temos que privatizar e reduzir o máximo possível o escopo estatal. E isso remete também a uma outra reflexão, que é o seguinte: o PSDB está todo encalacrado. Recentemente tivemos o Serra, aliás, é uma coincidência, saiu o Moro, né, do governo, e é óbvio que é uma coincidência, não estou fazendo nenhuma ilação, mas aí veio o Serra encalacrado, agora o Alckmin, com casos que datam de uma década aí já, né? E o Aécio Neves, todo mundo sabe que não deve estar dormindo, né? Não deve estar dormindo esses dias. Falta ele. Então, a outra reflexão que fica é a seguinte: com quem que o governo federal eleito vai negociar no parlamento para aprovar reformas? Quando ele negocia com o Centrão, ele é acusado. O Rodrigo Maia também é centrão, e tem lá a turma dele. E a turma do PSDB não é muito melhor, só sobra a turma do Novo. Uma bancada de 8 deputados federais que não aprova nada. E você, Thaís, o que você achou desse indiciamento? Pois é, Paulo, é ainda o indiciamento, mas lembrando aqui, é o terceiro cardeal tucano e o terceiro candidato à presidência do PSDB que cai enredado aí nas malhas da Lava Jato, né? Tivemos o Aécio Neves, agora há pouco José Serra, e agora o Alckmin. A gente precisa ainda ver quais são as bases desse indiciamento e quais serão as consequências, se ele vai virar um processo ou não, mas tudo aponta para o fato de que não é um caso de Caixa 2, como o Constantino falou. Eu vi aí que as acusações são de propina na construção do Rodoanel, mas vamos ver como é que isso se desenrola. Agora, se os tucanos precisavam de uma pá de cal, ela está dada agora, né, Paulo? Dificilmente eles vão se reerguer com o partido, ou pelo menos com o partido competitivo para 2022, ainda mais com a insistência nessa postura de avestruz. O partido finge que nada vê e nada acontece. Josias, você pediu a palavra? Eu queria fazer uma ponderação. Eu tenho muita dificuldade de ficar fazendo distinção entre coisas mal feitas, né? O Caixa 2 é um crime tão grave quanto a corrupção, até porque é no Caixa 2 que nasce a corrupção. Quando o PT foi pilhado lá no Mensalão, numa primeira entrevista que deu, Lula estava em Paris, inclusive, ele falou: não, o PT fez o que os outros partidos sempre fizeram, historicamente fizeram no Brasil. Foi a primeira reação dele, como que a tentar jogar tudo sob o tapete do Caixa 2 eleitoral. Ocorre que a empresa que faz o Caixa 2, quando dá o dinheiro ao político por baixo da mesa, ela não está senão preparando o terreno para obter negócios
nesse governo, assim que o político for eleito. Essa é assim que funciona a engrenagem. Começa no Caixa 2, termina na corrupção pura e simples. A obra superfaturada com o pagamento de propinas. É assim que funciona o esquema. Portanto, não dá para fazer distinções entre Caixa 2 e corrupção. É tudo crime. E, se há o crime, é preciso que seja esclarecido muito cabalmente. E eu também tenho pena do governador Alckmin, que tem uma imagem de um político estoico, um político reservado, de poucos bens e tal. Mas, se há o crime, e se há tantos indícios, é preciso que se esclareça com assegurado todo o direito do governador, do ex-governador, de se defender com o devido processo legal, mas isso daqui não me cheira bem. Como não cheira bem os outros episódios relacionados ao PSDB. O PSDB entrou na vala comum dos partidos que estão aí nessa lama que o país precisava virar essa página, mas cada vez que aparece um negócio como esse, a página é virada para trás.